Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo de 57 a 62. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: "Eu te seguirei para onde quer que fores." Jesus lhes respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse ao outro: "Segue-me." Este respondeu: "Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai." Respondeu Jesus: "Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus." Um outro ainda lhe disse: "Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares." Jesus, porém, respondeu-lhe: "Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus." Palavras da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho iluminem nossa reunião de hoje. Peço ao secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da sessão ordinária realizada no dia 20 de setembro de 2011. Aos 20 dias do mês de setembro de 2011, às 19h30, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Arcos, realizou-se a reunião ordinária com a finalidade de receber, discutir e votar projetos de interesse do município. O senhor presidente deu abertura à reunião observando os preceitos regimentais e, de acordo com o livro de frequência, compareceram todos os vereadores. O secretário fez a leitura das atas das reuniões anteriores, sendo as mesmas aprovadas e assinadas por todos os vereadores. O secretário fez a leitura das correspondências. O secretário fez leitura dos projetos de leis para entrada em tramitação, número 47, de 2011, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Número 48 de 2011, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Número 49 de 2011, que dispõe sobre suplementação de dotações orçamentárias e dá outras providências. Foram aprovadas por unanimidade em votação secreta os projetos de resoluções que concedem título de cidadão honorário para o deputado Wander Borges, título de honra ao mérito para Marli Pimentel Borges. Foram apresentadas as seguintes indicações pelos vereadores. Número 19 de 2011, de autoria da vereadora Maria Marlene, solicitando que seja construído um canil decente para recolher os cães de nossa cidade e os mesmos sejam tratados com dignidade. Número 20 de 2011, também de autoria da vereadora Maria Marlene, face ao trabalho que vem sendo realizado pela Secretaria Municipal de Turismo e Conselho Municipal de Turismo, solicita que seja construído um museu no bairro Sion, uma vez que o local traduz perspectivas condizentes com os objetivos do museu e, sobretudo, de fácil acesso aos visitantes. Número 21 de 2011, também de autoria da vereadora Maria Marlene, solicitando que seja doado um padrão de energia elétrica para morador da rua José Fontes, no bairro Jardim Bela Vista. Foi apresentado pela vereadora Maria Marlene ofício à Prefeitura solicitando que seja encaminhado a esta casa cópia do processo administrativo da obra do posto de saúde do bairro Jardim Bela Vista. Coloco a ata em discussão. E não havendo manifestação, declaro a ata aprovada. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinado por todos os vereadores. Sala das Sessões, 27 de setembro de 2011. Peço ao secretário para fazer a leitura de correspondências. Convite à audiência pública, o prefeito de Arcos, Claudenir José de Melo, o vice-prefeito João Júlio Cardoso, juntamente com o presidente da Câmara de Vereadores, Vilmar Arantes Júnior, convidam Vossa Senhoria e família para participarem da audiência pública de prestação de contas do Executivo e Legislativo Municipal referente ao segundo quadrimestre de 2011. A audiência pública será realizada no dia 30 de setembro, às 18 horas, na Prefeitura Municipal. Contamos com a presença de vocês.
Entrada em projeto de lei de autoria do Executivo número 51. Autoriza o Executivo Municipal o desenvolver ações para implantar o PMCMV, Programa Minha Casa Minha Vida. Autor, Executivo Municipal. Peço ao secretário para fazer a leitura. Ofício número 342, 2011, excelentíssimo senhor Vilmar Arantes Júnior, presidente da Câmara Municipal de Arcos. Senhor presidente, o projeto de lei que segue apenso tem por finalidade implementar em nosso município o arcabouço jurídico necessário para atender às exigências do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Como é sabido, esse programa tem trazido grandes benefícios às populações de baixa renda. Portanto, é mister que nos esforcemos para não deixar nossos munícipes órfãos desses benefícios. Sendo assim, ante o interesse público, no projeto aguardamos a sua aprovação. Atenciosamente, Claudenir José de Mello, prefeito municipal. Projeto de lei número 51, de 21 de setembro de 2011. Autoriza o Executivo Municipal a desenvolver ações para implantar o programa Minha Casa Minha Vida. O prefeito municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, propõe a seguinte lei. Artigo 1º. O Poder Executivo Municipal, objetivando promover a construção de moradias destinadas à alienação para famílias de baixa renda, fica autorizado a doar lotes de terrenos para a construção de unidades habitacionais aos munícipes que se enquadram no programa Minha Casa Minha Vida, mediante convênio a ser firmado com a Caixa Econômica Federal. Parágrafo 1º. Somente poderão ser beneficiados com a doação do terreno o munícipe que não seja proprietário de residência própria e que tenha seu cadastro aprovado pela Caixa Econômica Federal para financiamento no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. Parágrafo 2º. O imóvel doado terá como destinação exclusiva a edificação de residência para moradia. Parágrafo 3º. As áreas a serem utilizadas no programa Minha Casa Minha Vida deverão fazer frente para a via pública existente e contar com infraestrutura básica de acordo com a realidade do município. Artigo 2º. A doação do imóvel a ser realizada será condicionada à aprovação do benefício no programa Minha Casa Minha Vida e seu cadastro aprovado junto à Caixa Econômica Federal e assinatura do contrato de financiamento para a construção da unidade residencial, de tal forma que o não cumprimento desta condição acarretará a rescisão da transmissão, voltando o imóvel ao patrimônio público municipal, independentemente de notificação, interpelação ou procedimento judicial ou extrajudicial, ou de qualquer formalidade, ficando autorizada a emissão de posse imediata ao município de Arcos. Parágrafo 1º. O terreno objeto da doação ficará livre de ônus ou cláusula de inalienabilidade, uma vez que o mesmo será objeto de garantia junto à Caixa Econômica Federal do financiamento para a construção da unidade residencial. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 4º. Entrando esta lei em vigor na data de sua publicação, Arcos, 21 de setembro de 2011, Claudenir José de Mello, prefeito municipal. Pergunto aos vereadores se há necessidade de fazer nova leitura da proposta de emenda à Lei Orgânica número 1256/90, que dispõe sobre alterações nos artigos que mencionam e dá outras providências. Dispensada a leitura, fazer a leitura do parecer das comissões.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir o secretário para ler o artigo 27, essa emenda e a justificativa, por favor, secretário. Artigo 27. Os veículos, máquinas e equipamentos do município de Arcos somente poderão ser cedidos para serviços particulares quando: letra A, para atendimentos na limpeza urbana de terreno para fins de construção; B, para atendimento a pequenos produtores rurais; C, para fomento ao desenvolvimento econômico do município na implantação de empresas industriais, comerciais e de serviços. Parágrafo único. A violação deste artigo constitui infração político-administrativa. Justificativa. O artigo 27, alterado pela emenda número 15, deve ser revogado, eis que convém vício de ilegalidade. O que dispõe a emenda número 15 constitui verdadeiro ato de improbidade administrativa, sujeitando o infrator ao ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se ocorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de emenda à Lei Orgânica número 1256 de 1990, que dispõe sobre as alterações nos artigos que menciona e dá outras providências. A comissão, após analisar o respectivo projeto, resolveu emitir o seguinte parecer: a proposta de emenda à Lei Orgânica visa atender e atualizar alguns artigos conforme a Constituição Federal em questões relacionadas ao nosso município. Propomos ainda a seguinte emenda. Emenda aditiva. O artigo 6º, o parágrafo 6º do artigo 110 da Lei Orgânica passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 6º. A duração do mandato da mesa diretora será de 1 ano, permitida a recondução para o mesmo cargo na eleição seguinte. Aprovada a emenda, que seja renumerar os artigos. Sala das Sessões, 13 de setembro de 2011, assinado pelos vereadores membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Geraldo Cláudio, Pedro César e Maria Marlene. O projeto está em primeira discussão. Presidente, vereador Pedro César. Quanto a este artigo, eu tinha proposto em reunião anterior, que o mandato da mesa diretora fosse de 2 anos. Mas depois, discutindo com os senhores vereadores, nós chegamos a um consenso que permanece o mandato de 1 ano, mas com o direito à reeleição para o mesmo cargo. Não havendo mais manifestação, coloco em primeira votação. Vereadora Marlene. A favor. Vereador Zé Aparecido. Favorável. Vereador Eduardo. A favor. Vereador Paulo Domingos. Favorável. Vereador Geraldo Cláudio. A favor. Vereador Jamir. Favorável. Vereador Pedro César. Favorável. O projeto de lei foi aprovado por 8 votos favoráveis, 7 votos favoráveis e 0 contra. Pergunto aos vereadores se há necessidade de fazer nova leitura do projeto de resolução que aprova as contas do município de Arcos referente ao exercício de 2006. Dispensada a leitura, fazer a leitura do parecer das comissões.
Parecer conjunto das comissões Legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas sobre o projeto de resolução que aprova as contas do município de Arcos referente ao exercício 2006. As comissões, após analisar o respectivo projeto, resolveram emitir o seguinte parecer: verificando os dados apresentados pelo Tribunal de Contas do Estado e confrontando com a prestação de contas apresentada pelo município, concluímos que o projeto é legal e encaminhamos para discussão e apreciação. Sala das Sessões, 27 de setembro de 2011. Membros da Comissão de Legislação: Geraldo Cláudio, Pedro César e Maria Marlene. Da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, os vereadores José Aparecido, Eduardo Carvalho e Paulo Domingos. Coloco o projeto em primeira discussão. Vereadora Marlene. Conforme o parecer, né, que a comissão deu, senhor presidente, eu gostaria de ressaltar que realmente não houve nenhuma ressalva do Ministério Público e o projeto tudo ok, as contas, então eu opto também pelo meu voto favorável assim que proceder a votação. Não havendo mais manifestação, coloco em primeira votação. Vereadora Marlene. A favor. Vereador Zé Aparecido. Favorável. Vereador Eduardo. Pela aprovação. Vereador Paulo Domingos. A favor. Vereador Geraldo Cláudio. A favor. Vereador Jamir. Favorável. Vereador Pedro César. Favorável. O projeto de lei foi aprovado por 7 votos favoráveis e 0 contra.